Paz do Senhor, igreja! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline, você está no canal Adanuta. Fica até o final, hoje a gente vai falar de uma série da Netflix maravilhosa. Vamos dar uma cosmovisão sobre ela, depois de narrar algumas coisinhas, tá? Nós precisamos conversar sobre essa série tão polêmica que saiu há pouco e tá todo mundo hypando ela, tá bom? Fica aqui comigo e depois da vinheta a gente se fala. Roda a vinheta. Ai, 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 cheguei! Bom dia, galera! Vamos falar sobre essa série que se chama Adolescência. Tá na Netflix. Na verdade, é uma minissérie de 4 episódios bem curtos. Esse episódio não tem cortes e o que eu quero dizer pra vocês é que, na verdade, não sai de um lugar para o outro no mesmo episódio. Ele dá uma continuidade. E aí começa com uma adolescente de 13 anos tendo a sua casa invadida por policiais que entram nessa casa porque ele está sendo acusado de um crime. Isso mesmo, isso mesmo. Ele está sendo acusado de um crime, isso mesmo, um menino de 13 anos acusado de um crime, tendo a sua casa invadida pela manhã. E aí ele fica muito nervoso, se urina ali de nervoso dentro do seu quarto, mas ele é levado pela polícia. Eu quero dizer pra vocês que esse início pra mim foi um pouco maçante. Eu vi com meu esposo e realmente foi um pouco maçante, porque passa todo o processo da polícia colocar ele no camburão, levar ele pra delegacia, levar ele para o presídio, aí passa todo o procedimento que é feito desde a hora que ele chega até a hora que ele verdadeiramente é preso para retenção de provas e tudo mais. Enfim, o filme passa ele negando no primeiro episódio que não foi ele. Ele fala, não foi eu, não foi eu, não foi eu. E ele nega até o fim. No final, os policiais que foram entrevistar ele passaram um vídeo dele cometendo o ato, tá? E ele mesmo assim continua negando. Continua negando. Esse é o primeiro episódio. O pai, quando vê o vídeo, fica muito abalado, porque o pai, o tutor legal, foi escolhido como tutor legal para responder com ele sobre esse ato. Não que o pai vai ficar preso, mas o pai, pelo fato dele ser menor, aí o pai ia estar ali nos depoimentos, entendeu? Nas investigações ali com o filho, entendeu? Respaldando o filho. Isso é uma lei. Pois bem, aí eu vou falar dos episódios que mais me destacaram. E nesse episódio da psicóloga me deixa bem conflitada. Porque já no primeiro episódio, o menino é um menino tranquilo, o menino é uma vítima, ele chora muito. Já quando ele foi conversar com a psicóloga, ele tem atitudes muito agressivas, mas muito agressivas mesmo, para intimidar a psicóloga. E a psicóloga, ela tá ali para fazer um relatório de quem ele é, para ele passar por um julgamento. É um crime bárbaro, tá? A escola dele inteira fica abalada e passa um episódio. Eu acredito que o segundo episódio seja da escola e o terceiro da psicóloga, tá? Então, assim, é passado na escola pra gente entender o contexto da escola, entender o que tá acontecendo, ver se lá eles cometiam bullying, ver o porquê que isso aconteceu, investigar, não a vítima, mas saber a causa que o menino teve para cometer essa atrocidade, tá? Então, assim, nessa entrevista com a psicóloga, ele se torna uma pessoa extremamente agressiva. Extremamente agressiva. Acabou o terceiro episódio, vem pro quarto, tá? E último, onde eles acordam de manhã no aniversário do pai. E aí o pai levanta, tá todo mundo, né, se recuperando, porque na verdade a família inteira tá abalada. Ele já tá preso numa instituição, não no presídio, mas numa instituição ali para pessoas com alguns problemas mentais. Ele tá ali, né, encarcerado por isso, porque não dava para colocar ele num presídio. Era o melhor lugar que ali a segurança dos Estados Unidos, daquela cidade, conseguiu colocar ele. Gente, o pai dele levanta de manhã, sai da casa. O pai dele levanta de manhã, sai da casa. Quando ele sai da casa, a van que ele trabalhava, estava escrito uma palavra assim, ó. Aí o pai dele tem uns rompantes também de agressividade. Vai até uma loja comprar tinta. Os meninos que escreveram, picharam a van, estavam lá. Ele pega o menino, ameaça com força, com truculência, esse adolescente. Em vez de chamar a polícia, com truculência. Joga tinta na van. Tem um episódio de desequilíbrio, tão qual o filho teve no outro episódio anterior.
Eu sei que a minissérie termina a família tendo uma conversa. E nessa conversa, o pai relata que ele tentou dar o melhor para o filho dele. Eles estavam se culpando pela atitude do filho. Eu confesso para vocês que eu fiquei a minissérie toda tentando entender qual era a trajetória. Por que ele negou, por que ele era uma coisa, depois ele era outra. Por que isso aconteceu? Ele não era uma vítima da sociedade, ele cometeu uma atrocidade, mas por que isso aconteceu? Eu confesso para vocês que eu passei a série toda, porque não tinha mistério na série. É uma minissérie de drama, né? Não tinha um mistério, quem foi que matou? Mas eu ficava, será que alguém colocou a roupa dele? Será que alguém se passou por ele e fez alguma coisa? Eu acredito que vai ter continuidade essa minissérie, tá, gente? Eu acredito. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a gente passa a se questionar qual é o verdadeiro cerne dessa série. E aí, quando o pai dele senta, eu descobri. O pai dele começa a se sentir culpado, a mãe também, onde foi que eles erraram, o que eles fizeram de errado como pai. E de repente ele fala o seguinte, o meu pai, ele era muito agressivo comigo. Ele me batia, mas eu não sou agressivo. Eu não sou agressivo com os meus filhos. E realmente ele não era. Mas ele tinha atitudes agressivas no qual influenciava o filho. Então, querendo ou não, ele se sente culpado por isso, por mais que ele não tenha coragem de dizer. E aí vamos para as nossas conclusões. Na minha cosmovisão, gente, eu quero dizer uma coisa assim, que se destacou muito nessa série e tem se destacado em todas as coisas que eu tenho observado. O pecado do pai se repete no filho. Não é maldição. Não estou te falando de maldição. Eu estou te falando de prática. O pai pratica e o filho faz. Às vezes, nós pensamos como pais que falando a gente consegue ensinar melhor os nossos filhos do que fazendo. Então, às vezes, a nossa atitude leva muito mais o filho a replicar, tá? A replicar essa atitude do que nós falarmos. Eu estou culpando o pai? Não, eu não estou culpando o pai. Eu acredito que cada um é responsável pelos seus atos. Por quê? No final, ele ainda fala uma coisa sobre a filha. Ai, da onde essa menina se saiu? Aí a mulher fala de nós. Então, assim, ele tem 2 filhos. Um cometeu um crime e a outra estava respaldando o pai em tudo. Então, assim, a mesma criação, o mesmo amor, os mesmos pais, mas os filhos com atitudes totalmente diferentes. Mas que a gente tende a imitar os erros dos nossos pais? Sim, nós tendenciamos para isso. Porque, na verdade, na nossa primeira infância, a nossa referência são os pais. Depois, quando nós viramos adolescente, nós temos como referência os nossos amigos, os ídolos, algumas coisas desse jeito. Mas a nossa primeira infância, a nossa formação no caráter como pessoa, a nossa formação como pessoa, ela vem dos pais. São os pais que ensinam, são os pais que tratam. E alguns pais estão perdendo o tato no que diz testemunho mesmo de vida. Alguns pais estão esquecendo de testemunhar o melhor deles para os filhos, para fazer tanto bem para eles quanto para os próprios filhos. Sabe? E eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando de cópia, de copiar o pecado dos seus pais, de copiar o erro dos seus pais, mesmo que inconscientemente. O pai dele tinha tanto medo de ser igual ao pai, que querendo ou não, ele não agredia os filhos, mas ele se agredia e demonstrava para a família dele que não era tão legal ser daquele jeito. Entendeu? Ter explosão de raiva, ter explosão de ódio, tacar as coisas na parede ou fazer qualquer tipo de coisa. Isso não era a melhor criação que ele poderia dar, mas foi a que ele conseguiu mediante os traumas que ele tinha. Nós temos que entender, nós enquanto pais, que os nossos traumas eles precisam ser curados primeiro, para que depois nós possamos transmitir algo de bom para os nossos filhos. Eu não posso colocar o meu trauma no meu filho. Por exemplo, eu tinha vontade de cantar quando eu era pequena, mas eu fui infrutífera. Eu não consegui levar o meu talento aí para todo mundo. E aí eu vou depositar isso no meu filho? Não, não, não. O meu filho tem o direito de escolher não cantar. O meu filho tem o direito de fazer outro tipo de coisa que não seja aquilo que eu projetei para ele. Então nós temos que entender, acima de tudo, que nós somos pessoas individuais e que as nossas frustrações não podem ser depositadas nas pessoas gratuitamente desse jeito. Entendeu? Nós precisamos ser curados. Nós temos problemas que nós trazemos da nossa infância e da nossa adolescência. Isso todo mundo tem, é fato. Mas o que a gente está fazendo com os nossos traumas? Nós estamos levando ele conosco durante o tempo? Eu costumo dizer que quando nós estamos traumatizados, nós pautamos a nossa vida e a vida dos outros através dessa cortina chamada trauma. A gente vê pelo episódio de Noemi e Ruth.
Noemi foi com seus filhos para uma cidade, os filhos dela morreram, o marido dela morreu, e com quem que ela voltou? Ela voltou com Ruth. Quando ela chegou na cidade dela, porque ela estava em outra cidade, de um outro Deus, quando ela chegou na cidade dela, ela falou assim: eu vim sem ninguém, o Senhor me tirou tudo. Como assim? A Ruth era quem para a vida dela? Mas sabe o que aconteceu? Não é que ela não reconhecia a Ruth como ajudadora dela. Não é sobre isso. Ela simplesmente não conseguia enxergar que, apesar dela ter perdido o marido e os filhos, sobrou uma boa nora que cuidou dela, se casou com um homem que entrou na raiz genealógica de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que os nossos traumas, eles precisam ser expostos diante de Deus, e nós precisamos ser curados diante de Deus em relação a isso. Não adianta a gente querer levar isso para a vida toda, porque isso vai prejudicar o nosso convívio com os filhos, com esposos, com cônjuges e com todo o outro resto. O nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo, todo vai ser pautado nesse trauma. Então entendam que os maiores prejudicados dos nossos traumas que não foram curados são os nossos familiares. Aqueles que moram com a gente, aqueles que estão sofrendo junto conosco e sendo felizes junto conosco também. Não estou culpando o pai, não estou dizendo que o filho fez o que fez porque o pai foi agressivo em muitas atitudes. Mas eu quero dizer o seguinte, nós precisamos tomar muito cuidado de quem somos em relação aos nossos filhos. Porque a Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E a Bíblia também fala da nossa tutoria espiritual sobre eles. Nós temos uma tutoria sobre os nossos filhos. Entendeu? Nós somos responsáveis por eles aqui na terra, apesar deles serem do Senhor. É do Senhor e Ele nos deu para poder dar uma boa criação. Tão importante isso, foi Jesus que nasceu de Maria, né? Ele nasceu de um nascimento virginal, teve uma mãe, teve um padrasto, teve um pai. José, para quem não sabe, era padrasto de Jesus, porque pai era Deus. Foi bem criado, educado, entendeu? Nós não sabemos muita coisa da infância dele, mas nós sabemos que ele teve uma boa estrutura, nasceu numa boa família. Então nós precisamos pegar os nossos traumas, ressignificar a nossa vida, para que a nossa vida seja plena em Cristo Jesus com a nossa família, para que vocês possam viver em paz com a família de vocês. É sobre isso, gente. Essa é a série A Adolescência da Netflix. Não deixem de ver, né? Não é uma publi, mas é uma série necessária para quem tem filhos adolescentes, para que vocês repensem sobre os seus traumas, sobre as suas dificuldades e entendam que aquela pessoa que nasceu de você precisa desse respaldo. Deus abençoe.